Hoje a gente vai falar sobre Connected Speech, como o falante nativo junta as palavras na hora de falar e qual a influência disso no seu listening e na sua fala, principalmente no listening. Muitas vezes o aluno não entende o que é falado em inglês porque ele não sabe de algumas coisas sobre o Connected Speech. As pessoas juntam as palavras na hora de falar, isso é natural, a gente também faz a mesma coisa em português, então você precisa aprender isso em inglês, se você quiser entender alguma coisa que eles falam. Seu listening não melhora? O motivo é o Connected Speech. A galera aprende o inglês todo separadinho, só que aí na vida real o cara fala tudo emendado. Então você precisa aprender como funciona isso. Tem várias coisas, eu peguei aqui um assunto pra gente ver hoje, que é um som que acaba surgindo aí, que é o tch, o j. Então é um som muito comum dele aparecer onde não tem, onde não era para ter. Por exemplo, essa frase aqui, né, você poderia falar Let me get you some coffee. Todo mundo ia entender, perfeito. Porém, um falante nativo, ele vai emendar algumas coisas aqui porque é natural dele. Então a primeira coisa que ele emenda é aqui, ó. O let me, você vai ouvir como lemme. E aqui, ó, o get you, você vai ouvir como get you ou getcha. Tá? Pode acontecer as duas coisas. Então é muito comum, quando você tem palavras que terminam na letra T e depois você tem o you, ou alguma palavra com Y, geralmente, né, o que é muito comum de acontecer com o you. O you você pode pronunciar you, informalmente, na linguagem mais rápida, eles pronunciam ya, mas aí acontece um fenômeno que é, quando tem o T junto com o Y, há uma fusão desses sons e acaba aparecendo um som de ch, onde não tem TCH aí, mas ele é pronunciado dessa forma, getcha. Então você vai ouvir as pessoas falando, let me get you some coffee. Então é isso que você vai ouvir. Dificilmente um falante nativo vai ficar falando, let me get you some coffee. Né? Na vida real ninguém vai falar assim. Você fala para aprender, mas aí você tem que aprender como que é a realidade. Let me get you some coffee. Então esse ch surge da junção do T com o Y. E vai acontecer muito com o you, que é a palavra mais comum que começa com Y. Isso não só facilita você a entender, mas facilita você a falar, porque é mais fácil falar getcha. Por isso que eles falam. Então você também pode falar assim. I want you here on Monday. Você pode falar assim. Só que você vai ouvir as pessoas juntando, então a pessoa fala I want you here on Monday. I want you. Você pode ouvir want you, I want you here on Monday. Então surge esse som do chu ou ch. Eu quero você aqui na segunda-feira. A primeira aqui, deixa eu pegar um cafezinho para você. I bet you didn't know it. Aí eu estou falando todas as palavras. Na prática as pessoas vão falar I bet you didn't know it. I bet you didn't know it. Então aqui acontecem algumas coisas. A primeira é o betcha, pode ser bet you ou betcha. Segundo, o didn't, esse T final do didn't, geralmente eles não vão pronunciar. Você pronuncia até o N, didn't. Você faz o N do N. Então, I bet you didn't know it. Essas palavras com final de T, normalmente eles não pronunciam dessa forma. It, didn't. Eles não fazem esse T. Eles seguram ali, eles param no som, eles param na posição do T sem sair esse sonzinho. I bet you didn't know it. Tá vendo? Didn't know it. Eu aposto que você não sabia disso. I will let you know. Então as palavras são essas. Só que a fala natural é I'll let you know. Então aqui eles falam all, aqui você junta, fala let you e o know. Inclusive, essa frase aqui ó, é uma frase muito comum e muito útil. Quando você quer falar, eu te aviso, I'll let you know. Não é assim que você fala. Inclusive o contrário, né? Me avisa. Let me know. You have time, don't you? Né? Seria a pronúncia de todas as palavras. Mas as pessoas vão falar, you have time, don't you? Aqui eles vão falar don't you ou don't you. Então fica o chu ou ch. Aren't you tired? Aí as pessoas vão falar, aren't you tired? Aren't you? Você não está cansado? Is that your car? Esse é o seu carro? Agora, na
fala rápida, o your, eles geralmente vão pronunciar your. E aí quando você emenda aqui, ó, né, o T com o Y, vai formar um som de chur. Então your, aí junta com o T fica chur. Então você vai ouvir essa frase como, is that your car? Olha essa. Put your phone away. Guarda o seu telefone. Aí aqui, ó, quando você emenda fica put your phone away. Put your phone away. Facilita você falar e, consequentemente, fica muito fácil de entender. Aí não tem o problema do cara estar falando rápido, porque geralmente o aluno acha que o cara está falando rápido, ele tem essa sensação por causa disso. Eram 2 palavras, o cara fala uma, aí você vai fazendo isso várias vezes, você estava esperando ali, né, a fala do cara era 100 palavras, ele falou 60, porque ele foi emendando. Aqui vai ser can't your. Olha só, can't your sister help? Sua irmã não pode ajudar? I asked your mom and she said no. Eu pedi para sua mãe e ela disse não. Então, olha só, aqui você vai ouvir as pessoas falando I asked your mom and she said no. I asked her. O que acontece? Primeira coisa, esse verbinho aqui, que é muito comum, muito útil, é o verbo ask, que é perguntar ou pedir. Quando está no passado, asked. Esse ed, sempre que você tem o ed depois do K, ele é pronunciado como se fosse um T. Igual like, por exemplo. No passado é liked. Então o ed você troca por um T na hora de falar. I asked your mom and she said no. Eu poderia falar assim, estou falando todas as palavras separadas, perfeito, todo mundo entende. Então, geralmente você vai ouvir eles falando asked. Eles engolem o K, asked. Então aqui esse T com o your, né, que você pronuncia your, vai ser um chur. Então você vai ouvir asked your. I asked your mom. Tá vendo? De asked your para asked your. E é mais fácil falar asked your. Qual que é a dificuldade? Você não consegue falar? Asked your. I asked your mom. Então você tem que acostumar a falar assim para você lembrar quando você ouvir. Porque se você está acostumado a falar o jeito certo, o jeito normal, você vai entender também quando eles falarem do jeito normal. Agora, se você está muito acostumado a falar do jeito que está escrito ali, palavra por palavra, aí quando você ouve a fala normal, você não consegue entender. Né? Porque você está esperando um asked your mom. E aí você ouve asked your mom, você fala, o que é isso? Não é assim que acontece? Então você vê a importância de você aprender essas junções. Do you have money? Você pode falar sim, sem problemas, todo mundo entende. Porém, eles vão muitas vezes falar, do you have money? O do you, ó, o D junta com o Y, então isso daqui eles acabam falando do ou ja. Então isso vai acontecer com o DY. Então no outro era ch, porque era TY. Agora é ja, porque é DY. Would you like to try it? Would you like to try it? Tá vendo? Would you ou would you? I told you what he did. Só que eles vão falar I told you what he did. E aqui tem outra coisa legal. What he, você vai ouvir eles falando what he. Porque eles tiram o H do he, quando quer emendar. E aqui, como é o T, e o T fica no meio de 2 vogais, tá vendo? Do A e do E. Então, quando isso acontece, eles pronunciam como se fosse um R. O T vira um R. Então é what he did. Eu te disse o que ele fez. Where did you find that? Onde você achou isso? É muito comum eles emendarem where did you numa coisa só, que você ouve como where'd you. Where'd you find that? Who did you go with? Com quem você foi? Então a mesma coisa. Então fica who'd you go with? Aqui é a mesma coisa. How did you? Você vai ouvir eles falando how'd you do that? Olha essa. Did you find your keys? Então aqui você pode emendar aqui, ó. Did you ou did you? Did you find your? Tá vendo, ó? O D com your fica your. Did you find your keys? Tá vendo? Did you find your keys? Você achou suas chaves? You had your chance. Você teve a sua chance. Mas a gente pode falar you had your chance. Tá vendo? You had your chance. I don't need your help. Eu não preciso da sua ajuda. Mas eu posso falar I don't need your help.
Tá vendo? Need your. E aqui a pessoa pode falar I don't need your help. Tá vendo? Sem falar o T. I don't need your help. E a pessoa ainda pode falar um pouquinho mais rápido falando I don't. O I don't é muito comum eles pronunciarem I don't. Então, I don't need your help. Mas um detalhe importante, você não é obrigado a falar desse jeito, mas é importante que você treine um pouco para você entender quando eles falarem. Então você não precisa falar rápido, você pode falar no seu ritmo, normal, tranquilo. O falante nativo vai entender até quando você fala errado. Agora, você precisa entender quando ele falar certo. Gotcha! Cara, todo mundo fala assim, gotcha, te peguei. Ou quando você quer falar que você entendeu, ok, gotcha, né? Entendi o que você falou. Há uma famosa aqui, ó, what's your name? Você aprendeu assim, né? What's your name? Qual é o seu nome? Só que você vai ouvir muita gente falando, what's your name? Watcher. Tá, eles emendam aqui também, ó. What's your name? Why don't you come with me? Por que você não vem comigo? É comum eles emendarem tudo isso aqui, ó. E aí eles falam why'n't you? Why'n't you come with me? Quer aprender mais sobre o inglês da vida real? A gente criou esse curso Spoken English, onde eu ensino exatamente todas essas junções e reduções que eles fazem no dia a dia para falar inglês. Então eu dei uma pequena amostra aqui para vocês, mas aí no curso a gente vai mais a fundo com todas as possibilidades, todos os tipos de connected speech, conexões, reduções. A gente também preparou atividades de listening com cenas reais de vídeos, filmes, séries, igual esse print que eu tirei aí para vocês verem. Você vai ter aqui exemplos reais de falantes nativos usando isso na prática e de uma forma progressiva, passo a passo. Eu acrescentei 2 bônus. Um é o guia do IPA, que é onde eu explico esse alfabeto fonético, né? O que são esses símbolos, qual o som que cada um representa, como é que funciona isso. E o segundo bônus é um outro curso, que é um curso que a gente vende separado também, a lógica da pronúncia, é um curso que é vendido a R$ 1.500, mas eu acrescentei aqui nesse pacote para vocês. Esse curso é o nosso curso de alfabetização em inglês. É aqui que eu explico as regras de pronúncia de todas as palavras. E eu vou liberar aqui acesso vitalício. Você deve estar perguntando quanto que você vai ter que investir nesse pacote. Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes. Quanto que vale para você ter confiança na hora de falar inglês? Ou quanto que vale para você poder pronunciar corretamente as frases, as palavras? Ou ainda quanto que vale para você ser entendido e poder entender um falante nativo falando em qualquer velocidade, em qualquer situação? Tenho certeza que isso vale muito mais do que eu vou mostrar aqui para vocês. Porque ó, um curso básico de inglês aí em qualquer escola de idiomas não sai por menos de R$ 6.000 por ano. Curso básico. Você nem acha cursos específicos iguais a esse que a gente está falando aqui. De qualquer maneira, a gente vai fazer uma oferta aqui que vai ser uma fração disso. O Spoken English, normalmente a gente vende a R$ 1.500, mas para quem assistiu essa aula aqui, vai poder levar esse pacote, não só o Spoken English, como a lógica da pronúncia, o guia do IPA e ainda ter acesso vitalício por um valor muito abaixo. A gente vai liberar aqui, ó, 53% de desconto nesse pacote. Então de 1.500 vai sair para você por R$ 697 à vista, ou você pode parcelar em 12 vezes de R$ 69,56. R$ 69,56 por mês, você não paga uma pizza. Ainda tem garantia incondicional, você tem 7 dias de garantia, você pode adquirir seu curso hoje, começa as aulas, e aí você tem uma semana para ir fazendo as aulas. Se por algum motivo você não ficar satisfeito, não quiser ficar com o curso, é só pedir o reembolso e tá tudo certo. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês aproveitarem aí essa oferta de hoje e já começar hoje mesmo a turbinar o seu listening e a sua fala em inglês. Tem um outro link, inclusive, aí na descrição, que é do nosso atendimento pelo WhatsApp. Se você tiver alguma outra dúvida, você pode mandar uma mensagem lá que o Felipe te ajuda no que for necessário aí.